Oi, obrigado por ter se juntado a nós em mais esse webinário sobre gestão em cenários. Dessa vez a gente vai falar sobre março de 2025. Como sempre, eu estou aqui com a minha sócia e CIO da companhia, Magali Bin. Magali, obrigado por ter se juntado a nós. O prazer é meu, Pedro. Queria dar uma pincelada sobre os resultados do mês, que foram razoáveis, face ao aumento de volatilidade vindo principalmente dos Estados Unidos, nos mercados internacionais, mercados domésticos no Brasil apresentando resultados bem melhores do que os mercados americanos, e isso vai pontuar um pouco toda a nossa discussão sobre resultados específicos de superfundos. Muitos dos nossos superfundos têm exposição à diversificação geográfica, e eu também vou abordar rapidamente, depois de uma introdução da Magali, sobre aquilo que vem acontecendo nos primeiros dias do mês de abril, de novo, nos Estados Unidos. Mas, para começar, vamos falar sobre os índices ativos ao longo de março. Magali. Perfeito, Pedro. Então, é bom a gente já colocar nessa tela, né, que mostra aqui o desempenho dos principais ativos e índices nacionais e internacionais no mês de março. Como você falou, foi um mês bastante volátil para os mercados, já que se aguardava ansiosamente os anúncios das novas políticas do presidente americano, incluindo, né, essa política de tarifas para diversos países do mundo, que acabaram sendo divulgadas no início de abril, mas geraram já bastante expectativa e volatilidade ao longo de todo o mês de março, principalmente ali no finalzinho. Mas dando um passo para trás, né, qual é o pano de fundo para essa mudança na política comercial americana? Né? Basicamente, a gente tem hoje os Estados Unidos como o grande consumidor do mundo. O país absorve um déficit comercial com outros países da ordem de 900 bilhões por ano, principalmente negociando com a China, União Europeia, México, Vietnã e outros países. De um outro lado, nós temos a China, que a gente pode chamar de grande fábrica do mundo, né? Porque ela vende seus produtos, né, de maneira muito intensa para vários países, inclusive com os Estados Unidos, e com os Estados Unidos gerando um superávit comercial desculpe, com todos os países gerando um superávit comercial quase que da mesma magnitude do déficit comercial dos Estados Unidos. Então, ali, cerca de 900 bilhões, 1 trilhão de dólares por ano. No início de abril, o governo Trump implementou tarifas bem maiores do que esperado para os produtos importados, principalmente os que são originados na China. E com isso, o objetivo é diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos, elevar a produção local, né, doméstica, dos produtos, né, em geral, e também elevar o nível de emprego do país. E independente, do que qualquer pessoa ache, né, dessa estratégia, do mérito da empreitada, toda mudança de política econômica, né, dessa magnitude, ela vem com um custo associado, porque mexe não só com a economia, mas com o mercado financeiro como um todo. No curto prazo, os principais custos ou riscos associados dessa mudança são dois, né? Primeiro, desaceleração econômica. Então, o primeiro choque é sobre a confiança dos empresários e consumidores, né? Porque você tem uma nova ordem, né? Que vai impactar cadeias de suprimentos por todo o mundo. ah, como as tarifas ainda estão sendo negociadas, não existe clareza sobre quais serão as tarifas que prevalecerão no final dessas negociações. Então, isso acaba paralisando decisões de investimento também por parte, dos empresários. Muito se fala hoje também do impacto que esse tipo de medida, né, que mexe com tudo, pode ter sobre a riqueza, das famílias americanas, porque boa parte dessa riqueza está hoje, em ações, né?
e na medida que você tem uma correção do mercado, você acaba impactando também o sentimento do consumidor, ah, e talvez freando o seu ímpeto de consumir, e com isso afetando a economia, né? Então, o primeiro grande risco é de uma desaceleração econômica muito significativa que poderia até levar a uma recessão. A segunda preocupação do mercado, né, principalmente em relação à economia americana, é a reaceleração da inflação. Por quê? Com a implementação de tarifa, os produtos importados, sejam eles agrícolas ou manufaturados, subiriam de preço. E ainda que você substitua o importado pelo produto nacional, né, existia uma razão para você não estar consumindo o produto nacional, que era a menor competitividade dele. Então, a tendência é que você tenha um aumento do custo e do preço dos produtos nacionais na medida que eles substituírem os importados, pelo menos no primeiro momento. Então, risco de crescimento e risco de inflação é um cenário difícil para o Banco Central americano, porque ele tem esse mandato duplo de olhar tanto para a inflação como para a atividade e principalmente para o emprego. Nesse cenário, a gente teve uma queda importante da Bolsa Americana, como a gente pode ver aqui no gráfico da esquerda, né, o S&P aí caindo quase 6% no mês, o Nasdaq quase 8%, as sete magníficas, né, as empresas, ah, grandes plataformas tecnológicas que lideram normalmente o índice aí com uma correção de mais de 10%. De um outro lado, a gente vê um desempenho melhor de outros mercados, como China, que subiu 2%, mercados emergentes, Europa, que ficou praticamente estável no mês, porque a gente não teve uma grande contaminação desses mercados, pelo menos no mês de março. A gente também viu a renda fixa americana aqui com ganhos, né, na medida de que o risco de desaceleração pesa sobre o rendimento do título e faz valorizar os títulos que estavam marcados com uma taxa maior, né? Então você tem uma valorização da renda fixa americana. Commodities, a gente viu um desempenho misto, a gente teve uma grande puxada do ouro, mas ao mesmo tempo também uma queda de petróleo, minério de ferro, outras commodities. E no Brasil, a gente teve um desempenho muito mais positivo, né? Acho que parcialmente, talvez até refletindo os movimentos que a gente viu nos outros mercados. Então, por exemplo, nós vimos o dinheiro, né, de grandes investidores hedge funds, investidores institucionais, famílias muito ricas, se movimentando para outras regiões, né, tirando dinheiro que estava muito concentrado nos Estados Unidos, e isso beneficiou o Ibovespa, por exemplo, né, que subiu 6% no mês. O real também se valorizou em função desse fluxo positivo para o Brasil, né? Normalmente é isso que acontece. A gente teve o IFIX, né, que ah, é um índice de referência para fundos imobiliários também performando muito bem. Isso tem Isso, juntamente com os ímãs aqui que a gente vai explicar, tem uma relação com o juro futuro, tá? Então, no Brasil, a gente também teve um desenvolvimento de política monetária, que o mercado olhou de uma maneira positiva. O que aconteceu? O Banco Central brasileiro subiu a taxa em um ponto percentual, muita gente estava esperando menos até. Então, essa postura dura no combate à inflação fez com que, lógico, o juro de curto prazo suba, porque espera-se que esse Banco Central mais duro com a inflação vai manter os juros de curto prazo mais altos, mas também aumenta a chance de você trazer a inflação futura para baixo. Então, o que aconteceu foi que os juros futuros caíram, né? Eles cederam e com isso você tem uma valorização
daquelas carteiras de papéis mais longos, né, que seguem normalmente o que acontece no juro futuro longo, né, para o mercado de renda fixa soberana. Então, a gente teve aqui o IMA B5+, que reflete uma carteira de NTN-Bs, né, mais longas, com uma valorização de 2,8% no mês. O IMA-B, que é uma carteira de títulos longos e curtos, com uma valorização de 1,84%, mas como no curto prazo o juro fica num patamar mais alto, aqueles títulos mais curtos, né, que estão aqui representados no IMA B5, que são os papéis até 5 anos, eles têm uma rentabilidade menor até do que o CDI deu nesse mês, que foi 0,96%. Dentro desse contexto de resultados melhores domésticos, Brasil, e resultados mais duros vindo dos Estados Unidos, eu tenho uma historinha para contar para vocês. Ontem, ou seja, no dia 9 de abril, a gente fez, e a gente faz todo mês, uma grande reunião com todos os planejadores para falar sobre os resultados do mês, o que a gente está pensando do Comitê de Investimentos. É uma reunião muito mais aprofundada do que esse webinário que a gente faz e que a gente posta no YouTube. E ao final desse webinário, a gente teve demanda para que a gente abordasse a extrema volatilidade das políticas, a extrema volatilidade dos mercados por conta das políticas do novo governo americano, do Donald Trump. E pareceu razoável que a gente pincelasse alguma coisa hoje para vocês sobre isso. Agora, na sequência, essa reunião terminou 1 hora da tarde. Logo na sequência, o Donald Trump voltou atrás na enorme maior parte das suas políticas tarifárias, deu um prazo de 90 dias para abrirem-se negociações com o mundo inteiro, salvo exceção feita à China. E qual foi o efeito disso no dia 9 de abril de 2025? No dia 9 de abril, ontem, os principais índices americanos chegaram a operar no negativo e fecharam com 10 a 12% de alta. Um spread, uma volatilidade de 10 a 15% em poucas horas. Isso é resultado esperado por um ano inteiro. Eu não conseguiria chegar a nenhum exemplo melhor do que aconteceu ontem, depois de 1 hora da tarde do Brasil, ou algo em torno desse horário, para a importância de se estar sempre alocado em classes de ativos que tenham risco. Porque se alguém, ontem de manhã, teve a ideia de eu vou sair dos Estados Unidos porque esse mercado está estruturalmente machucado e eu vou ficar agora alocado em coisas que tenham menos risco, ontem perdeu 10%. Isso é perda permanente, teria sido perda permanente de capital. Tá? Vai demorar ano para recuperar esse valor. Tá? Então, muito em função disso, reforçando a ideia de você estar sempre alocado em várias classes de ativos, nós não sabemos qual é a classe de ativo que vai funcionar melhor ou vai performar melhor ao longo desse ano. Nós não temos bola de cristal. O que a gente pode fazer é pegar o dinheiro dos clientes e colocar eles por meio de superfundos na maior parte das classes de ativos que a gente acha que vão performar da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível e olhando, obviamente, para o risco e o retorno dessas carteiras à luz daquilo que cada cliente pediu como objetivo final para a sua carteira. Então, só queria contextualizar essa história, porque ontem foi um dia que literalmente terminou bem, mas é um dia dramático com um final feliz, mas não deixa de ser um dia dramático e, portanto, a gente reforça aquilo que a gente vem fazendo aqui. Magali, você É, gostaria de e complementar? é um final feliz, mas infeliz para quem não segurou a emoção, né? Ficou negativo demais e zerou o risco, né? A gente entende muito essa preocupação dos investidores com a volatilidade, porque ela é desconfortável, especialmente quando temos perdas de curto prazo. Mas a gente tem que tomar cuidado para não tomar
as decisões com base nas nossas emoções, né? Eu lembro que na época do Covid, as pessoas falavam que nós íamos entrar num período pior do que a depressão, a Grande Depressão. E a volta para a normalização na economia, e principalmente no mercado financeiro, que antecipa, né, o que acontece na economia, ela foi relativamente rápida, né? Então, a gente precisa ter em mente de que quando o mercado cai, os prêmios de risco sobem. Então, isso quer dizer que para compensar o risco maior que você está tomando nesse cenário de maior incerteza, você possa ser melhor remunerado para tomar esse risco, não pior remunerado, né? Então, a nova equação risco-retorno, quando o mercado desaba, ela não é necessariamente pior do que a original, antes do mercado desabar. Ela, inclusive, pode ser melhor, porque você tem esses movimentos de alavancagem, né, posições dos agentes, que até reforçam esses movimentos de curto prazo, né? Então, o importante é lembrar que essas oscilações de mercado são normais e elas não definem o valor da sua estratégia de investimento no longo prazo. Bom, maravilha, obrigado, Magali. Vamos mergulhar mais a fundo nos resultados individuais dos superfundos? Então, entrando aqui já nos resultados dos superfundos, né, nesse mês de março, né, a gente teve um destaque positivo para o fundo de ações, renda fixa também rendendo bem, levemente acima do CDI, multimercado com um desempenho positivo, né, esse MM aqui, positivo, mas abaixo do CDI. E o grande detrator, né, nesse mês foi o Fundo Internacional, como você comentou, né, em função de tudo que aconteceu, principalmente no mercado norte-americano. Apesar disso, os desempenhos dos perfis foram razoáveis, né? O fundo, desculpe, o perfil conservador teve um avanço de 0,85%, o balanceado 0,75% e o especialista 0,69%. Na Previdência, aqui no lado direito, os resultados também refletem esse contexto mais desafiador para ativos internacionais, e como a gente tinha uma concentração um pouco maior em Estados Unidos, aqui o desempenho ficou mais limitado. Fundo conservador com um ganho de 0,56% e balanceado de 0,63%. Entrando agora em cada fundo e começando com o fundo de renda fixa, nesses slides da esquerda a gente tem a alocação do fundo por estratégia e o da direita o retorno e a atribuição bruta. Então, em azul mais escuro, nesse gráfico a gente tem o retorno da classe de ativo no mês e em azul mais claro a atribuição, ou seja, quanto da performance do superfundo se deve a cada estratégia. O fundo rendeu 107% do CDI em março, foi mais um mês de relativa estabilidade e captação positiva para a categoria de crédito privado. O fundo de inflação foi o destaque positivo, ele até rendeu acima do que rendeu o IMAB, que é o índice de referência desse fundo, né? A gente viu ali nos primeiros slides que o IMAB rendeu 1,84% no mês, o nosso fundo rendeu 2,40%. E aqui também o fundo pré-fixado teve um retorno importante de 1,5% e ele acumula uma alta de 8% no ano. Então aqui a gente tem uma conjuntura favorável para o mercado de crédito, mas a gente sabe que 2025 tende a ser mais volátil do que 2024. E por isso que, de modo geral, nós entramos 2025 com menos risco na carteira, carteiras mais pulverizadas, empresas de maior qualidade e também com papéis de prazos mais curtos. Perfeito. A gente vem falando isso há alguns webinários. A gente, de uma forma geral, espera mais volatilidade ao longo de 2025, não só lá fora, mas também aqui dentro do Brasil.
e de forma geral, estamos confortáveis com a forma como a gente fez a alocação dos fundos no médio e longo prazo. O fundo multimercado teve um ganho de 0,36%. As estratégias long and short e de crédito se destacaram positivamente. A estratégia macro, né, foi o destaque negativo. Aqui a gente viu os gestores perdendo em bolsa externa, bolsa local e nas posições em moedas, né, de vários países. Mas aqui também vale lembrar, Pedro, que eles podem mudar as suas posições rapidamente para se adaptar a mudanças de cenário, né? Então, o fato, né, de que muito provavelmente eles foram pegos de surpresa no fim do mês com o aumento da incerteza sobre as tarifas, não quer dizer que eles vão continuar perdendo dinheiro em abril, né? Porque eles podem ter mudado essas posições. Acho que aqui também vale notar que o nosso fundo teve uma performance melhor do que o índice de hedge funds da Ambima, que caiu nesse mês de março, né? Ele caiu levemente no mês de março. Esse já é o terceiro mês consecutivo que a gente consegue um retorno melhor do que esse índice de referência, né? Que espelha a performance da indústria de fundos multimercados no Brasil. E dentro do resultado do mês, só complementando, a gente, especificamente você, junto ao Comitê de Investimento, tem reduzido muito a participação de gestores macro dentro dessa pizza do conjunto total, né? Hoje ela gira em torno de 38%, se não me falha a memória, já foi mais de 50%, estou errado? Foi mais 70, na verdade. 70, nossa. Como é que você enxerga isso hoje? Você enxerga isso como uma coisa que ainda precisa ser reduzido ou já chegou no tamanho daquilo que a competência deles atual consegue entregar de resultados para os clientes? A gente não pode ficar satisfeito com os resultados que nós tivemos, principalmente nos últimos 2 anos, né? Eu acho que vários anos, na verdade, mas eu acho que os últimos 2 anos, eu acho que especialmente foram muito ruins. Não para a totalidade dos fundos multimercados, né? Porque você pode ter, aqui como a gente tem na carteira, um fundo multimercado de crédito, ou long and short, né? Outras estratégias, né? Quantitativos, mas principalmente os resultados dos fundos multimercado macro, né? São aqueles fundos que tentam fazer a leitura, ganhar dinheiro fazendo a leitura do cenário. E seja porque a gente tem visto muita quebra de correlação histórica, seja porque esses gestores estão com alguma dificuldade específica na visibilidade, na leitura, na interpretação do que está acontecendo, os resultados não têm sido bons, né? Eu acho que a gente continua fazendo um acompanhamento muito próximo, né, sobre essa carteira, e há espaço ainda para diversificar com outras estratégias que não dependam tanto, vamos dizer, de você fazer necessariamente uma leitura correta do mercado. Então, eu acho que a gente pode esperar um pouco mais de diversificação nos próximos meses. Tá bom, maravilha, obrigado. Indo agora para o fundo de ações, o nosso fundo subiu 3,18%. O Ibovespa teve esse benefício da migração dos recursos dos Estados Unidos para outros mercados, né? Então, acho que uma evidência disso foi o fato de que a entrada de capital externo no mês de março foi em torno de 3, bilhões, né? Quer dizer, entre entradas e saídas de investidores estrangeiros, a gente teve um fluxo positivo de 3,5 bilhões. Os setores que mais se beneficiaram desse movimento foram os de consumo e financeiro. O setor de bens industriais, de um outro lado, foi o destaque negativo. E esse é justamente um setor
que alguns dos nossos gestores ativos estavam mais posicionados, e por isso a diferença de desempenho em relação ao índice. Também atrapalhou um pouco o fato de que a gente tem uma exposição não muito alta, né, aqui em torno de 6%, em um fundo internacional, que é o Templeton ClearBridge, que acabou seguindo a correção do mercado americano para ações de crescimento, que é o foco desse fundo. Então, a gente teve aqui, né, um resultado negativo desse fundo que estava focado no mercado americano e mercado de crescimento americano, ou seja, principalmente empresas que estão crescendo rápido, muita coisa de tecnologia, né, de setores de alto crescimento. Como destaque positivo, a gente teve o fundo Constância e o fundo 3R Radix. Acho que aqui, Pedro, vale comentar que o mercado de bolsa aqui no Brasil, ele, por um lado, continua pressionado pelos fundamentos macroeconômicos locais, né? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de piora, do fiscal, reaceleração da inflação. A gente ainda trabalha com juro no patamar muito elevado para as empresas, mas também é importante sempre lembrar que tem dois fatores que têm contribuído, pelo menos até esse momento, para segurar o índice, né? Um desses fatores é o início da discussão do quadro eleitoral para 2026. E um segundo fator, talvez o mais importante, é que o fluxo externo tem sido positivo para a Bolsa, né? Então, enquanto os players, né, os investidores locais, tanto institucionais como pessoas físicas, ainda não estão comprando Bolsa nesse momento, a gente está vendo ah, muitos estrangeiros, né, hedge funds, investidores institucionais, principalmente, se posicionando em outros mercados e o Brasil tem se beneficiado dessa tendência. Então, a gente tem essas forças atuando aqui na Bolsa Brasileira. Então, sempre é bom ficar de olho em todos, vamos dizer, os vetores, né? Não ficar só olhando especificamente o que está acontecendo aqui no mercado doméstico. Perfeito. Reforçando isso, o fundo da Franklin Templeton Clear, Clear Bridge, né? Isso. Ele caiu muito esse mês, prejudica a performance, fica um pouco difícil você comparar o crescimento desse fundo de ações da Fiduc, que subiu mais de 3% esse mês, com o Ibovespa, porque, obviamente, a Bovespa não tem exposição ao mercado tão direta lá fora, mas dentro do conceito de carteira que a gente quer fazer para todos vocês, ou seja, de diversificação geográfica que a Magali trouxe e que durante tanto tempo contribui positivamente, hoje está contribuindo também, porque a gente está pegando um resultado internacional pior agora, mas está dentro de um resultado doméstico melhor, entregando mais de 3% de crescimento na parte de ações da carteira de um cliente. Indo para o fundo internacional, então, como a gente já comentou, as tarifas externas do governo Trump continuaram a gerar volatilidade no mês, né? Aumentaram as preocupações sobre a desaceleração da economia americana, e esse foi o pano de fundo para essa queda de 4,4% do fundo. Né? Aqui a gente viu, por exemplo, né, como impactos negativos, o recuo do S&P de 5,8%. A gente nota que não houve ah, talvez diferente de outros meses, uma grande concentração do setor de tecnologia especificamente. Caiu também, acho que até caiu mais do que outros setores, mas a gente viu um desempenho mais espalhado por vários setores da Bolsa Americana. Essa perspectiva de desaceleração econômica por lá também abaixou a remuneração dos títulos de renda fixa americanos, né? Então a gente teve ganhos nos papéis da nossa carteira. As commodities também nos ajudaram, porque apesar de o petróleo ter caído, a gente não tem petróleo, né? A gente tem ouro que subiu, né? Por exemplo, o ouro teve um desempenho muito forte.
Mas a gente também aqui lembra, Pedro, que apesar de a gente ter tido essa mitigação de perdas, né, em outras estratégias, porque o fundo está diversificado também em renda fixa, em commodities, ah, a gente somou, né, a perda na Bolsa Americana com a desvalorização do dólar em relação ao real, né? Porque a gente também tem exposição à moeda americana. Então, quando o dólar desvaloriza, esse fundo também sofre, né, se ressente da queda do dólar em relação ao real. Então, a gente teve esses dois fatores explicando essa perda de 4,4% no mês. Nem sempre é o caso, né? Então, às vezes, até quando você tem uma desvalorização das bolsas até globalmente, você pode até ter um movimento contrário, né? Que é o que aconteceu agora no início de abril, né? A gente viu um desempenho ruim das bolsas continuando lá fora no início, nos primeiros dias, mas concomitante a isso, a gente viu o real depreciando. E aí a gente ganha, né? A gente não perde, né? Como no mês passado. Então, assim, só explicando um pouco esse mecanismo. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouco de previdências? Sim. Então, aqui a gente tem duas carteiras, né? A carteira do fundo conservador, que funciona como uma carteira diversificada, mas com um viés mais cauteloso. Renda fixa é a maior parcela, com mais alocação, aqui cerca de 3 quartos. Ações Brasil Internacional em torno de 15% e multimercado 6%. O fundo balanceado aqui à direita, além de ter uma exposição grande em renda fixa, tem mais ações do que o fundo conservador, né, e também mais multimercado. Em março, o fundo conservador subiu 0,56%, o balanceado 0,63%. Ações Brasil, né? E a parcela do fundo imobiliário, que só aparece aqui no balanceado, elas foram os grandes destaques positivos, né? Acho que segue as tendências que a gente comentou aí nos slides anteriores. O grande detrator ou vilão nesse mês foi a renda variável internacional. Lembrando que aqui parte da exposição não tem hedge, ou seja, em parte da carteira de ações internacionais, nós também temos exposição ao dólar. Então, o desempenho ruim, né, do mercado americano, principalmente, se soma ao fraco desempenho do dólar para explicar a queda na renda variável internacional. E, finalmente, a gente teve aqui também bons desempenhos na renda fixa, atrelada ao CDI, aqui nos dois fundos também na renda fixa e inflação, mas um mau desempenho nos multimercados. Perfeito. Talvez para você que é cliente e conversando com o seu planejador, a previdência normalmente é o assunto mais sensível e tem um bom motivo. Onde você, até pelo nome, aloca mais peso emocional para a sua aposentadoria ou para o seu futuro, quando você está pensando em investimentos. Tá? A nossa carteira de previdência é uma carteira que está alocada em várias classes de ativos, justamente por conta das histórias que a gente acabou de contar para vocês que aconteceram nos 10, 9 primeiros dias do mês de abril de 2025. Ou seja, a gente está na carteira de previdência alocado em várias classes de ativos, porque na travessia de longo prazo vão haver notícias boas em algumas, notícias ruins em outras, e a gente não sabe qual é que vai dar certo e qual é que vai dar errado. Então, a gente tem a melhor gestão possível para todas as classes que a gente acha que devem estar dentro da sua carteira no longo prazo, para te entregar no longo prazo o melhor resultado possível. A gente está muito confortável com essa estratégia, porque essa estratégia que sempre funcionou melhor ao longo do tempo. Eventualmente, ela passa
particularmente quando no Brasil, por exemplo, a taxa de juros está muito alta, você passa sofrendo em algumas classes de ativos, tipo ações, mas isso volta assim que começa a cair e a gente, de novo, começa a capturar de um lado e do outro. Esse mês, circunstancialmente, a renda fixa foi muito boa dentro da Fiduc e assim por diante. Eu só queria reforçar com você que é nosso cliente, converse mais com o seu planejador ou assista mais aos nossos webinários justamente por conta disso. Tá? Magali, você gostaria de fechar com mais algum comentário? Acho que assim, acho que é importante passar a mensagem, né, de que o Comitê de Investimento tem sido muito ativo, né, nesse último mês, acho que principalmente nas últimas semanas, em função do que está acontecendo no cenário internacional. Eu acho que para todo mundo, a leitura de qual vai ser o norte, né, em relação às mudanças que nós estamos vendo, é difícil, né? As previsões, eu acho que elas já nascem condenadas porque, na verdade, ninguém tem controle sobre, as decisões que estão sendo tomadas, né? E há muitas variáveis em jogo, né? Então, por exemplo, as coisas podem se encaminhar para vários cenários diferentes, não só porque depende das políticas de tarifa dos Estados Unidos, sobre as quais há pouca visibilidade hoje, mas também da reação dos parceiros comerciais. Então, só para citar um exemplo, se os Estados Unidos mantiverem tarifas proibitivas para a China, o que que ela vai fazer, o que a China vai fazer com o seu excedente, né, de produção? E isso também não está claro, né? Então, ela poderia, por exemplo, escolher inundar o resto do mundo com produtos mais baratos, ou ela poderia estimular a sua própria economia para turbinar o consumo, ou uma combinação dessas duas coisas. Então, é importante a gente entender que a gente sim está atravessando um período de volatilidade, né? Talvez uma transição de modelo econômico global, né? E isso naturalmente vai piorar a visibilidade, né? Ah, Hoje é muito difícil a gente ficar escolhendo entre ganhadores e perdedores, né? Mas o que o comitê de investimento pode fazer é talvez até aumentar um pouco mais a diversificação geográfica para reduzir a volatilidade nesse primeiro momento, até a gente ter uma clareza maior sobre a direção que tudo isso vai tomar. Quando você fala de aumentar a diversificação geográfica, é aumentar a diversificação geográfica para além dos Estados Unidos, é isso? Não, a gente já tem uma diversificação geográfica no fundo, por exemplo, internacional, né? Mesmo no fundo de previdência, no que tange, vamos dizer, a parte de renda variável internacional, mas essa há uma certa concentração em Estados Unidos, né, dentre essa diversificação, né, que foi muito boa nos últimos 2 anos, né, ela se justificou, ela se pagou basicamente, né, porque os Estados Unidos performaram muito melhor do que os outros mercados. Então a gente tem espaço para aumentar um pouco a diversificação, além de Estados Unidos, sim, né? Mas tendo em mente que a gente não está dependendo só dos Estados Unidos nesse momento. Mas sim, a gente poderia aumentar a participação de outros mercados e países. Perfeito, ótimo, foi bom reforçar isso. Tá bom, Magali, super obrigado aí pelo teu tempo, pela tua atenção. A todos vocês que estão nos assistindo, obrigado pela companhia. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o seu planejador ou mesmo conosco, senão a gente se vê daqui a um mês olhando para os resultados de abril e a gente vai estar trabalhando muito para proteger a carteira de vocês ao longo desse tempo. Muito obrigado, até logo.